Salto Alto de volta com o oferecimento de Centro Elétrico, Verovino, Vasca Cosméticos, Guaraná, Geneve e essa delícia que é o energético Team Power. O assunto de hoje é não e o crime de importunação sexual, delito esse que aumentou em 37% no Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ainda falando sobre esse aumento, é preciso considerar também as subnotificações, porque ainda existe aí um tabu na hora de denunciar e expor esses casos. Convidadas, por favor, comentem sobre essas questões das subnotificações. Muita gente vê, né, só foram essas denúncias? Essa quantidade é muito pequena, mas o que há de subnotificação, quando a gente fala de importunação sexual, assédio, violência doméstica, é gigantesco, né? Exatamente. Em qual período tem mais essas denúncias? Aumenta essa denúncia em um determinado período? Especialmente, o que a gente observa? Nessas festividades, grandes festividades, eventos públicos, como, por exemplo, Carnaval, São João, em que tem aquela grande aglomeração de pessoas, aquele passa, aqueles corredores da folia. Sim. Então, ali é muito mais possível, né, que a gente tenha um aumento maior de denúncias. Mas, assim, no nosso dia a dia, no decorrer do ano, a gente recebe muito mais no que se refere ao que acontece dentro dos transportes públicos coletivos. No dia a dia, essa denúncia que mais chega à delegacia? É a que mais chega. E aí, inclusive, também, o que a gente tem observado de movimento? Que quando essas situações vêm acontecendo ultimamente nos transportes públicos e que a mulher anuncia ali para as pessoas próximas que aquilo está acontecendo, as pessoas, elas aderem à mulher, dão apoio para aquela mulher, para que aquele agressor ele não saia do ônibus e possa ficar impune. Legal. Então, realmente, eles têm essa atitude, alguns até exageram, né, porque já querem bater e tudo mais. Mas a grande maioria deles, eles fazem isso, eles ajudam, suportam a mulher, tanto uma mulher que está próxima, como também os homens que estão próximos. Ficam revoltados com aquela situação. E, inclusive, já tive algumas situações em que os motoristas de ônibus, sabendo do que havia ocorrido, fechou as portas dos ônibus e só parou na delegacia, ali na casa da mulher brasileira, para entregar, para que eles fossem presos em flagrante delito. Palmas para esses motoristas de ônibus, são maravilhosos. Excelente. Mas é tão real essa questão do transporte público, que aqui mesmo em São Luís existe, agora em 2023, teve uma recomendação do Ministério Público Estadual para a Prefeitura de São Luís, né, e para o Sindicato dos Empresários de Transporte, exatamente para melhorar, né, para aumentar a vigilância dentro desses ônibus, para tentar interligar o sistema de câmeras com a segurança pública, né, e para realmente ficar a par da situação e tentar minimizar, porque claro que a gente precisa prevenir, mas quando acontece tem que ter um jeito de conter, de acolher aquela mulher, tentar evitar de qualquer forma. Eu fico imaginando uma pessoa que sai da tua casa, pega teu ônibus e vai trabalhar, e no meio tá ali sendo pegado, sabe? Assim, imagina o constrangimento. E às vezes não pode falar nada, porque às vezes dá uma encostada. E diz que foi sem querer, né? Que o ônibus freou. E assim, eu fico imaginando a situação. É complicado, porque o que separa essa questão do sem querer para configurar a importunação é exatamente essa vontade de favorecer sexualmente aquela pessoa, né? Então, se ele está dizendo, não foi com essa vontade, não foi com esse sentimento, como configurar? É bem complicado, é um limiar. É verdade. E aí, pequeno. Por isso, a necessidade de que que tenha uma atitude logo naquele momento. Sim. Porque aquela pessoa normalmente é um estranho, é um desconhecido. Ele entrou no ônibus, se houver aquele alerta e não o conterem naquele momento, ele vai sair, vai se perder na multidão. Então, assim, é necessário mesmo que as pessoas de fato se envolvam. O que, como eu coloquei, eu vejo um envolvimento muito maior agora das pessoas de aderirem, de ajudarem a mulher, né, quando essas situações acontecem, mas às vezes é algo tão sutil que quando a mulher vê a situação já ocorreu. Entende? É como com a violência doméstica, né, delegada? Antigamente, a gente até comentou no programa anterior sobre a campanha da Magalu de a gente mete a colher sim, briga de marido e mulher. E hoje a gente percebe o movimento também das pessoas, né, se apropriando dessa causa, né, que é tão importante. Então, assim, hoje você percebe vizinhos que vão até o apartamento e que escutam um marido e uma mulher brigando, discutindo, e que intervêm ali. Isso é muito importante, porque a mulher está totalmente vulnerável. Né? Tem que ter. O que está acontecendo? Eu juro que se eu escutar um vizinho meu, eu vou... E também tem, inclusive aqui no Maranhão, a lei dos condomínios, né, que os condomínios eles são obrigados a notificar
à justiça, à polícia, sobre situações de violência praticada contra mulheres, idosos e crianças nos condomínios. Eu não sabia. Sob pena de que eles paguem multas, e as multas são bem variadas, a depender do que tenha ocorrido. Por isso, inclusive, a gente tem feito um trabalho também de capacitação também dos condôminos, dos próprios síndicos também, para que saibam o que fazer e que posturas eles têm que ter diante de uma situação dessa para poder até evitar também que futuramente eles venham também a ser multados diante de uma omissão, se uma situação de violência doméstica que tenha ocorrido. Mas, Jéssica, só colocando uma observação, é importante também que, para além do discurso, as pessoas queiram compreender mais o que significa estar numa situação e num contexto de violência doméstica. Porque, às vezes, as pessoas acham que aquela física, está ali machucada, vou intervir. E tem situações que são muito mais doloridas, massacram muito mais a mulher do que a própria violência física, que são, por exemplo, as violências psicológicas, né? Que podem ser as ameaças, que podem ser humilhações, que pode ser aquela manipulação, a necessidade de controle da mulher e que retira dela a capacidade, inclusive, de sequer reagir. E aí eu falo isso por quê? Porque a gente está num estado em que todas as mulheres, ano passado, que foram vítimas de feminicídio, e esse ano também, não tinham sequer um registro de ocorrência. Não tinham sequer um pedido de medida protetiva de urgência. Então, ou seja, essas mulheres que foram assassinadas pelo feminicídio não conseguiram chegar a pedir apoio para o Estado. Mas nas investigações se verificou que a vizinhança, que os parentes sabiam sim de alguma coisa, mas não interferiram de maneira a evitar que ela chegasse a esse ponto. É por medo, insegurança, doutora? É por uma série de problemas, né? A gente também trabalha muito com isso, né? Exatamente. Eu e a doutora Kazumi aqui somos parceiras, né? Já fizemos lives, eventos, estamos sempre juntas para tratar dos direitos das mulheres, especialmente nesse combate à violência, que como ela bem falou, né? Não existe só a violência, infelizmente, não é só a violência física, né? Existe a violência também financeira, quando o marido toma o cartão, tira o dinheiro, como é que ela vai viver, vai se alimentar, vai sequer poder pedir ajuda para alguém. Uma humilhação. Isso acontece também em casos de divórcio, né? Que eu já percebi, assim, que para tentar evitar ali enfim, o rompimento do laço familiar, né? O fim do casamento, eles acabam recorrendo à questão financeira. Tomam um cartão. Mas aí pensando... Cortam o plano de saúde. Prejudicar a mulher, mas os filhos... Também são as vítimas, são vítimas, mas aí são as maiores vítimas mesmo. Mas e muitos eles homens não pensam nisso. E também as pessoas têm que mudar a postura com relação à questão de entender que basta dar um conselho. Eu vou dizer para ela para que ela não se cale, para que denuncie. Isso não tem efeito nenhum na vida da mulher. Porque ela sabe que existe delegacia, ela sabe que existe uma rede de proteção, mas ela precisa de apoio. Antes de tudo, apoio de quem está por perto para que ela dê continuidade e entender que ela vai buscar se libertar daquela relação e que ela vai conseguir, porque tem gente na retaguarda dando suporte para ela, antes inclusive do Estado. Perfeito. Isso é importante, porque a doutora falou que a mulher precisa de apoio, mas é muito fácil eu chegar, Jéssica, mulher, tu é muito besta, por que tu não vai lá, denuncia? Mas vai lá, mas amiga, segura eu tô minha com mão. você, se precisar de alguma coisa, você fica comigo, fica na minha casa, Perfeito. mas só para eu falar isso, Não. eu digo, assim, aí eu vou aqui, Volta vou pra brigar, casa. eu vou ter que voltar para casa. Exatamente. Isso. Como Isso não é o fica, acolhimento, assim? né? Isso não é um acolhimento. Eu estava falando aqui da Comissão da Mulher e da Advogada, inclusive mando um abraço aqui para minha presidente Natuza Chaves, que faz um trabalho incrível. E lá tem uma coordenação de atendimento a mulheres em situação de violência. E eu posso falar para vocês com 100% de certeza que 100% das mulheres, elas buscam primeiro esse acolhimento. É saber se elas de fato estão sofrendo aquela violência, elas querem entender, às vezes chegam na dúvida, chegam machucadas em outras situações e querem entender, elas querem um conforto, dizer, olha, realmente, infelizmente isso aconteceu com você. Você não está sozinha, o caminho é esse. Elas sabem, sim, que tem a delegacia, sabem onde é a causa da mulher brasileira, mas não é isso que elas querem saber. Elas buscam mesmo o acolhimento, a proteção, ter alguém junto. Quantas vezes eu não recebi, fiquei conversando com mulheres de madrugadas, larguei tudo para atender, para conversar, para estar ali junto num momento de desespero, de crise psicológica mesmo. E doutoras, deixa eu fazer uma pergunta. À vontade. Mexe com Vanessa. A Vanessa tá entre a delegada e a porque o assunto é tão, sabe, mexe tanto com as mulheres que assim, a gente acaba ficando com um nozinho bem aqui na garganta. Elas que lidam diariamente com então, isso. quando vocês estão de frente a frente com uma pessoa que sofreu agressão, que está lá naquela... Não dá um nozinho aqui
na garganta, A com vontade de levar para de casa acolher, de e ir lá abraçar. sabe, um sentimento de revolta. Mas a gente tem que continuar com esse sentimento, porque a gente está lidando com seres E humanos. não é uma coisa, é uma coisa séria. É uma coisa então séria. não pode deixar que esse assunto vire uma coisa simples, né? Não, Então, não assim, pode porque virar um protocolo. só em falar, só eu imaginar, isso já eu fico toda, sabe? Dá um nó mesmo na minha garganta, e fica assim, eu não tenho filhas, eu tenho filhos, e assim, eu nunca vou criar meus filhos para tratar uma mulher desse tipo. E especialmente, assim, a tua postura é que vai refletir diretamente na maneira como eles vão construir as relações futuras isso deles. mesmo. Porque às vezes tem um discurso de que não pode, de que isso, de que aquilo, mas Mas eu tenho que dar exemplo. Exatamente, a relação que tu tem com teu namorado, com teu companheiro, a relação que tu tem com eles, de ter posturas machistas ou não, vai refletir futuramente nas relações que eles constroem. É isso mesmo. E assim, esse nó na garganta a gente tem que ter o tempo todo, realmente. Que é especialmente para a mulher perceber de que a gente se dói da dor dela, que a gente está sentindo que a gente vai fazer o melhor possível para que ela consiga superar. E aí, então, assim, ela sentir de nós que trabalhamos com isso, esse respeito à fala dela, esse acolhimento, que vamos fazer o melhor possível, para ela é fundamental para que ela dê continuidade nessa luta pelo fim daquele ciclo de violência. E é isso, não é não. No próximo bloco tem mais Salto Alto na TV. Fica ligadinho no canal 23. Já já a gente volta.